Se tem uma marca que está dando o que falar no AliExpress, é a tal da Cuso. Seja pelo nome digno de piadinhas de quinta série, ou pelos produtos extremamente baratos que eles têm vendido em promoções alucinantes. Tem kit de 16 GB de memória RAM por menos de R$200 e SSDs super baratos. Eu, na última promoção que teve no AliExpress, decidi comprar alguns desses produtos e trazer aqui os testes para vocês. E o teste de hoje é do SSD NVMe, que eu estou trazendo aqui para que vocês não cometam o mesmo erro que eu. De verdade, galera. Vamos olhar como que ele se saiu. Galera, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é de onde surgiu essa marca Cuso e por que tanta gente está falando dela. Sempre tem uns produtos exóticos no AliExpress a uns preços bastante baixos, só que nem sempre isso vira uma notícia tanto quanto aconteceu com essa marca nova. A verdade, pessoal, é que o motivo para esse alvoroço em cima dessa marca é que a Cuso é uma marca da Powev. A Powev é uma empresa que fabrica produtos muito conhecidos lá da China, que são as memórias e SSDs da Gloway e da Asgard. Se você algum dia já procurou produtos no AliExpress, você deve ter visto alguém falando que as memórias RAM, os SSDs da Asgard, são muito interessantes, tanto em termos de construção quanto de desempenho. E quando a Powev lançou a marca Gloway, e eu até fiz vídeo das memórias dele lá no começo do meu canal, eles tinham umas promoções muito boas. Módulo de 16 GB DDR4 por menos de R$200, umas coisas assim, que na época era inconcebível, totalmente fora da realidade dos preços aqui do Brasil. Com o lançamento da marca Cuso, o que eu estou enxergando é que eles estão fazendo esse mesmo movimento para tentar emplacar a marca, para tentar gerar ciência de que eles têm essa nova marca de produtos de baixo custo, fazendo promoções extremamente atraentes para que o pessoal comece a comprar e trazer reviews como esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Acontece, pessoal, que eu já tenho tentado falar que nem todos os SSDs nascem iguais. Alguns componentes são muito importantes e afetam totalmente o desempenho. Eu fiz até um vídeo explicando quais são esses componentes, vou deixar aqui se vocês tiverem interesse em dar uma olhada. E, no final das contas, esse SSD NVMe da Cuso não tem nenhuma semelhança com os SSDs NVMe da Asgard. Ele tem uma qualidade de construção muito interessante que nós vamos analisar agora. Porém, os componentes que eles utilizam realmente são muito de entrada. Partindo para uma análise visual, o SSD vem nessa caixinha. Eu acabei comprando dois porque o preço estava realmente muito bom. Eu paguei menos de R$200 no modelo de 500 GB. Né? É muito incomum ter esse tipo de preço fora de promoções, dessas promoções grandes do AliExpress, usando cupom e tal. E num dia aleatório eu consegui pegar esse SSD por menos de R$200. Dentro dessa caixinha, vocês vão receber esse kitzinho com uma mini chavinha de fenda super bonitinha e um parafusinho de SSD NVMe e, é claro, o próprio SSD. Essa fita que vocês enxergam em cima dele, ela age de certa forma como um dissipadorzinho, mas ela é uma fita mole e é até possível tirar, o que eu não recomendo que vocês façam, porque pode ser que algum componente muito pequeno desses SMDs que ficam em cima do PCB acabe saindo do lugar e aí você tem um SSD morto. Quando tiramos essa fita, ele revela as especificações reais do SSD. O controlador que esse SSD da Cuso utiliza é um Maxiotech MP1002A. Essa Maxiotech é uma empresa recém-chegada no mercado de controladores de SSDs, e esse é o modelo mais de entrada que eles disponibilizam. A especificação dele é que ele é um controlador de 4 canais de até 800 megatransfers por segundo e ele é PCI Express 3.0 x4 sem suporte a DRAM cache. Até aí, nós temos uma especificação até que sólida. Os dados que a própria fabricante disponibilizam indicam uma velocidade de leitura máxima de 2.400 MB por segundo e de escrita de 2.000 MB por segundo, que não são números ruins para um SSD NVMe de entrada. Seguindo nas especificações, nós temos memórias NAND da IMFT, uma empresa que surgiu com uma junção da Intel com a Micron para a fabricação de memórias NAND e hoje pertence à Micron. Elas possuem 64 camadas e são NANDs TLC, ou Triple Level Cell. Não é o pior tipo de NAND disponível, elas são um pouquinho antigas e por conta disso não são tão performáticas quanto as mais recentes. Apesar disso,
é uma especificação sólida, mesmo para um SSD de entrada. O controlador, como eu disse para vocês, não suporta memória DRAM cache. Porém, por se tratar de um controlador até que recente, ele já suporta a especificação NVMe 1.3 e tem a funcionalidade chamada de HMB, ou Host Memory Buffer. Essa funcionalidade é capaz de usar uma pequena parcela da sua memória RAM do seu computador como DRAM cache. No caso, esse SSD utiliza apenas 16 MB dos 64 que seriam possíveis. Isso certamente tem um impacto negativo na capacidade dele de alocar os mapas para ele encontrar aonde estão as informações dentro das memórias NAND, e por conta disso ele deve precisar frequentemente ir olhar essa informação nas próprias memórias, o que acaba tornando ele um pouquinho mais lento. E antes de eu mostrar para vocês efetivamente os testes desse SSD, eu queria convidar todo mundo que está aqui, que está achando esse vídeo interessante, que tem informações legais e que está gostando do canal, a deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda pra caramba a gente a crescer e se tornar mais relevante no YouTube. E vamos para os testes, começando, como sempre, pelos testes sintéticos. Eu vou deixar aí para vocês rapidinho a especificação da bancada de testes, e o primeiro teste que eu vou mostrar para vocês é o teste de Pseudo SLC Cache. Para quem ainda não viu meus outros vídeos, o Pseudo SLC Cache é uma artimanha que os SSDs modernos utilizam para tornar pequenas parcelas do seu armazenamento bastante mais rápidas do que elas realmente são, utilizando as células, nesse caso TLC, como se elas fossem SLC. Células SLC são mais rápidas e por conta disso ele consegue uma velocidade de pico muito maior, o que ajuda bastante no dia a dia esses SSDs modernos. O nosso teste de PSLC mostra que a parcela de SLC cache desse SSD é mais ou menos de 78 GB. Durante essa parcela ele teve um pico de aproximadamente 1820 MB por segundo de transferência e depois normalizou ali na faixa de 1780 MB por segundo. Ao acabar esse volume de SLC cache, depois desses 78 GB escritos, ele caiu para uma velocidade de 500 a 550 MB por segundo e ficou variando nessa velocidade. Essa velocidade ainda é bastante atrativa e certamente ele caiu para essa velocidade intermediária, pois ele estava executando o data folding. Ele estava não só gravando nas suas células nativamente, como também estava liberando um pouco do SLC cache para ainda ter um pouco mais de desempenho. Ao final de todo o volume possível de SLC cache, no finzinho do teste, nós temos uma queda de desempenho para aquilo que é a velocidade real que essas NANDs conseguem fornecer com esse controlador. Ele caiu ali para uma média de 240 MB por segundo. Um dos SSDs que eu já testei aqui, de certa forma é um pouco mais caro, mas que compete com esse SSD da Cuso, é o NetAC NV3000. E eu decidi trazer para vocês um gráfico que eu comparo o comportamento desses dois SSDs no Pseudo SLC Cache. Como eu disse, essa é uma artimanha para deixar o SSD mais rápido para o uso no dia a dia. E comparar eles, a forma como eles lidam com o SLC Cache, é bastante interessante para vocês entenderem o porquê que um pode ou não ser melhor do que o outro. Como vocês podem ver, o NetAC NV3000 tem um volume muito maior de SLC cache e depois que acaba esse volume, ele vai direto para a velocidade nativa de suas memórias NAND. A velocidade nativa do NV3000 é um pouquinho mais baixa do que do Cuso, porém, esse volume maior certamente torna ele interessante dependendo do tipo de workload, do tipo de carga que você vai utilizar. A velocidade máxima do NV3000 já é um tanto maior do que a do Cuso, de 500 GB, e aliás, ficar falando essa marca nesse vídeo me dá uma vontade de dar risada, mas eu tô me segurando, e no fim das contas, esse gráfico compara diretamente, na mesma escala, o comportamento do PSLC desses dois SSDs. Seguindo nos nossos testes sintéticos, e lembrando galera, teste sintético é um teste que não necessariamente representa aquilo que você vai ter no seu dia a dia. O primeiro resultado que eu mostro para vocês é do Crystal Disk Benchmark. Ele dá para nós 4 métricas diferentes, leitura e escrita para cada uma delas. A primeira métrica é a leitura e escrita sequenciais, com uma fila com 8 de capacidade e apenas um thread executando. Esse teste é mais ou menos a cara de teste que você vai ter quando você, por exemplo, copiar alguns arquivos de um SSD para outro que possa ser paralelizado para o sistema operacional. E não exatamente representa aquilo que você vai ter no dia a dia usando o seu computador. Aqui nós tivemos o SSD da Cuso com um resultado de 2065 MB por segundo de leitura e 1836 MB por segundo de escrita. Ele se encaixa justamente entre o SSD de entrada da X-Ray Disk e o modelo NV3000 da NetAC, porém o NV3000 tem uma vantagem um pouquinho maior aí na leitura.
Quando nós passamos para o próximo teste, que é a leitura e escrita sequencial, porém com uma fila bastante maior e um thread executando ainda, nós temos um resultado bastante similar, pouca coisa muda nesse teste. O SSD da NetAC abre um pouquinho mais de vantagem na leitura, a escrita deles até que é bastante similar. A situação começa a mudar um pouquinho quando nós entramos no teste de leitura e escrita aleatória, mas mais uma vez, esse teste tem 32 de fila, 16 threads executando ao mesmo tempo, é bastante irreal para aquilo que você faz no dia a dia no seu computador. Nesse teste especificamente, o SSD da Cuso se deu muito bem. Ele conseguiu sair melhor do que o NV3000 da NetAC, tanto na leitura quanto na escrita. Um resultado bastante interessante e que até acende os olhos de quem comprou um SSD tão barato, né? E acabou tirando um resultado de desempenho tão interessante. Mas será que isso se consolida? O próximo teste já é um teste que está um pouquinho mais próximo da realidade de quando você tem um aplicativo acessando só alguns arquivos pequenos individualmente. Apenas um de fila, apenas um thread executando e arquivos aleatórios. E nesse teste, nós temos o nosso SSD aqui quase na lanterninha dos resultados, mas ele ainda conseguiu sair melhor do que o NV3000 RGB na parte de leitura e melhor do que o NV3000 na parte de escrita. Com isso, eu encerro os testes sintéticos, galera. Agora nós vamos para um teste que realmente simula uma série de questões, de coisas que realmente acontecem no seu dia a dia, que é o teste de armazenamento do 3D Mark. Galera, o teste de armazenamento do 3D Mark é um teste muito interessante. Ele faz várias simulações, como abrir um jogo, copiar os arquivos de um jogo, salvar o jogo, gravar o jogo com o OBS Studio. Tudo que você faz num PC Gamer, no dia a dia, ele faz uma composição desses testes e dá um score para nós. No final, mostrando a velocidade média e a latência média. E é aqui que o negócio ficou azedo, galera. O nosso SSD aqui não conseguiu atingir nem 520 pontos no teste do 3D Mark. Ele ficou com menos de 1/3 da pontuação do NetAC NV3000, não o modelo com RGB, o NV3000 normal, que fez mais de 1.700 pontos. Pessoal, com esse resultado tão ruim, eu fiquei pensando, caraca, será que é tão ruim mesmo esse SSD NVMe? E decidi incluir nos testes, colocar na conta aí, um SSD SATA. O único que eu tenho aqui, já que eu não gosto muito de SSD SATA, é o Kingston A400, um dos piores modelos de SSD SATA vendidos no Brasil. E caras, para minha surpresa, o Kingston ganhou desse SSD da Cuso. Ele fez mais de 600 pontos contra os 518 pontos que o Cuso fez. Aí não dá, né, galera? O único teste real que nós temos aqui para averiguar o desempenho do SSD, e foi um desempenho sofrível. Foi realmente muito ruim e fica difícil defender um SSD desse, especialmente se você for utilizar como disco de boot. Não importa o quanto ele custa, fica muito difícil falar que é uma boa compra. Seguindo na nossa suite de testes, na próxima etapa eu mostro para vocês a quebra desses resultados do 3D Mark, a velocidade média que o SSD sustentou e a latência média que ele sustentou. Para surpresa de ninguém, como ele teve uma pontuação tão ruim, a velocidade média foi horrível e a latência média foi pior ainda. Ele conseguiu sustentar apenas 87 megabytes de velocidade média contra, por exemplo, mais de 300 megabytes do NV3000. E sua latência passou dos 300 microsegundos contra, por exemplo, 106 do NV3000. Um resultado horrível e que fica muito difícil falar que esse SSD serve para qualquer coisa além de guardar arquivos. Para seguir com o nosso suite de testes, eu também fiz o teste de como que ele se comporta conforme ele está ficando cheio. Como eu falei para vocês, o pseudo SLC Cache vai diminuindo conforme você vai ocupando espaço no seu SSD. É isso que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês de dados escritos no teste de pseudo SLC. E por conta disso, a tendência é que quanto mais ocupado o seu SSD esteja, menos desempenho ele é capaz de fornecer. Pois bem, galera, o controlador desse SSD é tão ruim, e sim, ruim, é tão ruim, que o resultado dele, ao invés de piorar, ficou melhor. O primeiro teste que nós temos nessa amostragem aqui é aquele primeiro teste com o SSD vazio, 518 pontos. Quando eu aloquei cerca de 40, 45% da capacidade dele, nós passamos para 491 pontos, totalmente dentro do esperado. Quanto mais cheio, menos espaço, menos SLC Cache.
O que eu não esperava é que quando eu atingi a capacidade máxima que eu iria usar para testar um SSD de 500 GB, nós tivemos um aumento até que grande na pontuação. Não o suficiente para colocar ele em par com o SSD da Netak, por exemplo, mas ele pelo menos conseguiu bater no Kingston A400 nessa configuração e fez 822 pontos. Acontece, galera, e eu estava discutindo com o Gabriel Ferraz, que me ajudou bastante a fazer esse vídeo. Vou deixar o link dele aqui na descrição, ele tem um canal aqui no YouTube, e ele me falou uma coisa que faz todo sentido. Durante o período que você está utilizando o seu SSD, o controlador dele, aquela pecinha de uma marca nova no mercado, que não tem muito ainda artimanha com esse tipo de dispositivo, sim, o controlador, ele faz uma série de coisas em background. Você nem sabe que essas coisas estão acontecendo, mas ele está ali, alocando alguns dados, fazendo uma limpeza, fazendo trim, uma série de coisas que acontecem que você nem fica sabendo com o seu computador. Conforme o SSD vai ficando cheio, o volume de pseudo-SLC diminui, porém também diminui a quantidade de elementos que o controlador precisa lidar quando ele está fazendo, por exemplo, uma coleta de lixo. Quando ele estava praticamente vazio e estava tendo toda aquela troca de arquivos, o 3D Mark fazendo testes, ele estava cheio de tarefas ali porque tem um monte de espaço para ele utilizar e que ele está ocupando com o pseudo-SLC. Quando acabou o nosso pseudo-SLC e ficou só aquele último espacinho livre, ele já não tem mais nada para fazer. A única coisa que ele pode fazer é gravar e ler os dados que o teste está fazendo. E nesse caso, por não ter mais nenhuma tarefa secundária, ao invés do desempenho piorar, o controlador é tão ruim que o desempenho melhorou. Pois é, galera, não dá para explicar isso. O que também não dá é recomendar um SSD como esse. Sim, os resultados foram deprimentes. Eu não esperava que ele ia perder por tanto, chegando a perder até de um SSD SATA. E isso prova que muitas vezes a gente se apega a esses testes sintéticos, esse Crystal Disk, esses dados que o pessoal posta, aquele printzinho, olha, meu SSD chegou e tá super rápido, olha que legal, tá batendo 2 GB de leitura. Caras, esses testes não valem de nada. No dia a dia, aquilo que o seu computador está fazendo é muito diferente de um programinha lendo e escrevendo um monte de informação, tudo de uma vez só. E o resultado que ele te dá no final não serve para mais nada além de você falar assim, olha, meu SSD, meu Cuso é mais rápido que o seu. E aí, né? Pois é, pessoal, eu não recomendo o SSD NVMe da Cuso. Se não estava claro para vocês até agora, que fique claro agora. Ele realmente teve resultados muito, muito ruins e fica difícil recomendar ele para qualquer finalidade que não seja você armazenar arquivos. E se você está se perguntando, mas Mário, será que é confiável para armazenar arquivos? Caras, o que eu posso dizer para vocês é que apesar de usar componentes muito ruins em termos de desempenho, a qualidade de construção dele é muito sólida. Ele é um produto da PowerEv. Eles são os fabricantes da Asgard e da Gloway. Eles não vão vender um produto que seja um lixo e que vai morrer de repente. Isso está fora do padrão de qualidade deles e eu realmente não imagino tendo problemas de durabilidade com esses SSDs. A expectativa é que eles durem sim, como qualquer outro, porém com um desempenho que dificilmente vale a pena até que for para armazenar seus jogos. Talvez um SSD SATA, até desses mais simplesinhos, consiga um resultado de desempenho bastante parecido. Então, galera, se vocês estão procurando um SSD NVMe, eu realmente descartaria a opção de comprar esses SSDs. A menos que eles custem muito, mas muito mais barato do que as opções, por exemplo, o Netak NV3000, o Asgard AN2, que é um excelente SSD, galera. E o link deles está aqui na descrição. Comprando nesses links vocês ajudam o canal. Eu vou recomendar para vocês que fujam desse SSD e comprem esses modelos já consolidados no mercado, porque eles sim vão te dar um desempenho muito legal, a confiabilidade que a gente já conhece desses produtos, sem você precisar ficar enchendo o seu SSD para ter um desempenho minimamente satisfatório no 3D Mark. Isso não faz o menor sentido, galera. Essa é a informação que eu queria passar para vocês hoje. Aproveito para convidar vocês para o nosso grupo de promoções do Telegram. O link está aqui na descrição. A gente sempre posta umas promoções super legais e eu costumo fazer alguns sorteios para o pessoal lá. Cola lá no nosso grupo, eu espero vocês lá. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Deixem o like, se inscrevam no vídeo. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!